Capítulo 3. Uma estranha entrevista com o diabo. Enquanto você estiver lendo a entrevista com o diabo, você reconhecerá, a partir da breve descrição que dei da história da minha vida, o esforço desesperado do diabo em me calar antes que eu ganhasse reconhecimento público. Você entenderá também, após ler a entrevista com o diabo, por que a entrevista tinha que ser precedida por esta história pessoal. Antes que você comece a ler a entrevista, eu quero que você tenha uma noção bem clara do tipo de ataque que o diabo fez comigo, e lembre-se de que foi esse ataque final que afortunadamente virou o jogo, fazendo com que o diabo ficasse sem saída e tivesse que se confessar. Este trabalho do diabo começou com a crise de 1929. Através daquela feliz virada na roda da vida, perdi 600 acres nas montanhas de Catskill. Meus rendimentos foram a zero. O Harriman National Bank, onde todos os meus fundos estavam depositados, quebrou e com ele se foi todo o meu dinheiro. Antes que eu notasse o que estava acontecendo, me peguei no meio de um furacão espiritual e econômico que se desenvolveu numa catástrofe mundial de tal força que nenhum indivíduo ou grupo de indivíduos poderia suportar. Enquanto esperava a tempestade passar e todo o medo que estava espalhado ceder, me mudei para Washington, D.C., a cidade onde comecei o trabalho, após o meu primeiro encontro com Andrew Carnegie, quase um quarto de século antes. Parecia que não havia nada que eu pudesse fazer, exceto sentar e esperar. Tudo o que eu tinha era tempo. Após 3 anos de espera sem resultados tangíveis, minha alma incansável começou a me empurrar de volta para o serviço. Havia muito poucas oportunidades para eu ensinar uma filosofia de sucesso quando o mundo à minha volta estava no meio do mais abjeto fracasso e as mentes dos homens estavam preenchidas com o medo da pobreza. Este pensamento veio até mim em uma noite, enquanto eu estava dirigindo o meu automóvel em frente ao Memorial de Lincoln sobre o rio Potomac, dentro da sombra do Capitólio. Com isso, veio outro pensamento. O mundo havia experimentado uma crise sem precedentes, através da qual nenhum ser humano tinha o menor controle. Com essa crise, veio até mim a oportunidade de testar a filosofia da autodeterminação, a organização à qual eu havia devotado boa parte da minha vida adulta. Uma vez mais, eu tinha a oportunidade de aprender se a minha filosofia era prática ou mera teoria. Notei também que aí estava a oportunidade de testar uma frase de minha autoria, a qual eu havia pronunciado centenas de vezes. Toda adversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. Qual, se há alguma, eu me perguntei, foi a vantagem de uma crise mundial para mim? Quando comecei a procurar por uma direção por onde eu poderia testar a minha filosofia, fiz a descoberta mais chocante da minha vida. Descobri que, através de alguma estranha força que eu não entendia, eu havia perdido minha coragem. Minha iniciativa tinha sido desmoralizada. Meu entusiasmo havia enfraquecido. Pior do que tudo isso, eu estava envergonhado em me dar conta de que era o autor de uma filosofia de autodeterminação, porque lá no fundo do meu coração eu sabia, ou pensava que sabia, que eu não poderia fazer a minha própria filosofia me tirar do fundo do poço e, consequentemente, mudar a situação desesperadora na qual me encontrava. Enquanto eu lutava em um estado mental de total confusão e atordoamento, o diabo devia estar dançando de felicidade. Afinal, ele tinha o autor da primeira filosofia de realização e sucesso pessoal paralisado pela indecisão, mas os inimigos do diabo também deviam estar trabalhando, enquanto eu estava sentado em frente ao Memorial Lincoln, revisando em retrospecto as circunstâncias que por muitas vezes elevaram-me a grandes realizações, somente para logo depois me deixarem cair de alturas equivalentes. Um pensamento feliz chegou até mim, na forma de um plano de ação definido, o qual eu acreditava que poderia me desfazer de uma vez por todas desse sentimento hipnótico de indiferença ao qual eu estava preso. Na entrevista com o diabo,
a exata natureza da força pela qual eu havia sido privado da minha iniciativa e da minha coragem foi revelada. É exatamente a mesma força que milhões de outros foram sujeitos durante a grande crise. É a arma principal que o diabo utiliza para enredar e controlar os seres humanos. A essência desse novo pensamento que veio para mim era esta: apesar do fato de eu ter aprendido com Andrew Carnegie e mais de 500 outros que tiveram sucessos profissionais e pessoais equivalentes, que realizações notáveis em todos os passos da vida vêm através da aplicação do Mastermind, a coordenação harmoniosa de duas ou mais mentes trabalhando para um mesmo objetivo. Eu havia falhado em fazer tal aliança com o objetivo de colocar em prática o meu plano de revelar a primeira filosofia individual de sucesso para o mundo. Apesar do fato de eu ter entendido o poder do Mastermind, eu havia sido relapso em apropriar-me e usar essa força. Eu estava trabalhando como um lobo solitário, em vez de associar-me com outras mentes superiores. Uma análise. Vamos agora, brevemente, analisar essa estranha entrevista que você está prestes a ler. Alguns irão perguntar após terminá-la: você realmente entrevistou o diabo ou você meramente entrevistou um diabo imaginário? Alguns talvez desejem a resposta a essa questão antes mesmo de começar a entrevista. Responderei da única e mais honesta maneira que poderia, dizendo que o diabo que entrevistei pode ter sido real tanto quanto ele dizia ser, ou ele pode ter sido uma criação da minha própria imaginação. Seja lá o que ele fosse, real ou imaginário, é de muito pouca importância se comparado com a natureza e com o conteúdo das informações contidas na entrevista. A questão realmente importante é esta: a entrevista contém alguma informação que possa ser realmente útil para as pessoas que estão tentando achar os seus lugares no mundo? Se ela possui esse tipo de informação, não importa se está contida na forma de um fato ou ficção, então ela deve ser séria e cuidadosamente analisada por meio de uma leitura muito atenciosa. Eu não tenho a menor preocupação quanto à real fonte da informação ou quanto à real natureza do diabo, cuja história fantástica você está prestes a ler. Estou somente preocupado com o fato de que a confissão do diabo encaixa-se perfeitamente com o que eu tenho visto da vida. Acredito que a entrevista contenha informações de benefícios práticos para todos aqueles que ainda não acharam a vida amigável, e a razão pela qual eu acredito nisso é que eu fiz com que o tema central deste livro me trouxesse toda a felicidade de que preciso, na forma que mais se encaixou na minha natureza. Eu tive o suficiente de experiências com os princípios mencionados pelo diabo, de tal forma que posso assegurar que eles farão exatamente o que ele diz que farão. Isso é suficiente para mim. Então, passo a história desta entrevista para você, para que, seja lá de qual maneira, consiga extrair dela o máximo possível de dividendos em termos financeiros e pessoais. Talvez você consiga grandes valores em termos financeiros, se você aceitar o diabo como sendo o que ele diz que é, baseando-se na sua mensagem, para seja lá o que for que ela lhe possa trazer, e que você consiga aplicar da melhor maneira possível, não se preocupando em saber quem é o diabo ou se realmente ele existe. Se você quiser minha honesta opinião pessoal, eu acredito que o diabo é realmente quem ele diz ser. Agora, vamos analisar a sua estranha confissão. Após forçar a sua entrada na consciência do diabo, o senhor humano começou a entrevista que o diabo não queria dar, com questões que ele não poderia deixar de responder. Aqui começa a entrevista com o diabo. Vou utilizar a inicial P para perguntas e a inicial R para respostas. P. Eu descobri o código secreto pelo qual tenho acesso aos seus pensamentos. Vim para lhe fazer algumas perguntas muito simples. Exijo que você me forneça respostas diretas e verdadeiras. Você está pronto para a entrevista, senhor diabo? R. Sim, estou pronto.
Mas primeiro você deve se dirigir a mim com mais respeito. Durante esta entrevista, você se dirigirá a mim somente como Sua Majestade. P. Com que direito você exige tal respeito real? R. Você deve saber que eu controlo 98% das pessoas do seu mundo. Você não acha que isso é motivo suficiente para me dar um título de realeza? P. Você tem prova do que está afirmando? R. Sim, tenho provas em abundância. P. No que consistem as suas provas? R. Consistem de muitas coisas. Se você quer respostas, você se dirigirá a mim como Sua Majestade. Algumas coisas você entenderá, outras não. Para que você entenda meu ponto de vista, descreverei a mim mesmo e corrigirei a falsa noção que as pessoas têm de mim e de onde eu habito. P. Esta é uma ótima ideia, Sua Majestade. Comece me contando onde você mora e então descreva a sua aparência física. R. Minha aparência física? Bem, meu querido senhor humano, eu não possuo um corpo físico. Um corpo físico me colocaria em desvantagem e seria um fardo que eu teria que carregar, tal como vocês, criaturas humanas, o carregam ao longo da vida. Eu consisto de energia negativa e vivo nas mentes das pessoas que têm medo de mim. Também ocupo metade de cada átomo da matéria física e cada unidade de energia mental e física. Talvez você entenda melhor a minha natureza se eu lhe disser que sou a porção negativa do átomo. P. Ah, eu entendo o que você está querendo dizer. Você está preparando o terreno para dizer que, se não fosse por você, não haveria mundo, nem estrelas, nem elétrons, nem átomos, nem seres humanos, nada. Não é isso? R. Verdade. Você está absolutamente certo. P. Bem, se você ocupa somente metade da energia e da matéria, quem ocupa a outra metade? R. A outra metade é ocupada pela minha oposição. P. Oposição? O que você quer dizer com isso? R. A oposição é o que vocês, humanos, chamam de Deus. P. Então, você divide o universo com Deus, é isso que você está dizendo? R. Não é o que eu estou dizendo, isso é um fato. Antes do final desta entrevista, você entenderá por que as minhas afirmações são verdadeiras. Você também entenderá por que elas têm que ser verdadeiras, ou não poderia haver um mundo como você o conhece, muito menos criaturas humanas como você. Eu não sou nem de perto uma besta com um garfo e um rabo pontudo. P. Mas você controla as mentes de 98 em cada 100 pessoas. Você mesmo disse. Quem causa toda a miséria desses 98% do mundo controlados pelo diabo, se não é você? R. Eu não disse em momento algum que não sou a causa de toda a miséria do mundo. Por outro lado, me vanglorio disso. O meu negócio é representar o lado negativo de tudo, incluindo os pensamentos negativos de vocês, humanos. De que outra maneira eu poderia controlar as pessoas? A minha oposição controla o pensamento positivo. Eu controlo o pensamento negativo. P. Como você assume o controle das mentes dessas pessoas? R. Ah, isso é fácil. Eu simplesmente entro em suas mentes e ocupo o espaço que não é usado do cérebro humano. Eu planto as sementes do pensamento negativo nas mentes das pessoas e dessa forma eu consigo ocupar e controlar o espaço. P. Você deve ter muitos truques e ferramentas pelas quais você ganha o controle e o acesso à mente humana. R. Para ser claro, eu emprego truques e meios para controlar o pensamento humano. Os instrumentos que uso também são inteligentes. P. Vá em frente e me descreva os seus truques inteligentes, Sua Majestade. R. Um dos mais astutos instrumentos que uso para o controle da mente humana é o medo. Planto a semente do medo nas mentes das pessoas e, conforme essas sementes germinam e crescem, através do uso contínuo dos pensamentos negativos, controlo o espaço que elas ocupam. Os 6 medos mais efetivos são o medo da pobreza, da crítica, da perda da saúde, da perda do amor, da velhice e da morte. P. Qual desses 6 medos mais o ajuda a assumir o controle, Sua Majestade? R. O primeiro e o último, pobreza e morte.
Em um momento ou outro durante a vida, amarro as pessoas através de um deles ou até de ambos. Planto esses medos nas mentes das pessoas de forma tão inexorável que elas acreditam que esses medos são sua própria criação. Realizo essa tarefa fazendo com que as pessoas acreditem que eu estou lá, esperando-as no portão de entrada da próxima vida, esperando para julgá-las e puni-las por toda a eternidade. É claro que não posso punir ninguém, exceto na própria mente dessa pessoa, através de alguma forma de medo, mas medo daquilo que não existe é tão útil para mim quanto o medo daquilo que existe. Todas as formas de medo ampliam o espaço que ocupo na mente humana. P. Sua Majestade, você explicará como ganhou esse controle sobre os seres humanos? R. A história é muito longa para ser contada em poucas palavras. Tudo começou há mais de 1 milhão de anos, quando o primeiro homem começou a pensar. Até aquele momento, eu tinha o controle sobre todos os homens, mas inimigos meus descobriram o poder do pensamento positivo e o colocou nas mentes dos homens. Aí então começou uma batalha de minha parte para permanecer no controle. Até este momento, eu tenho me saído muito bem, tendo perdido somente 2% das pessoas para a oposição. P. O que eu posso extrair da sua resposta é que os homens que pensam são os seus inimigos. Isso está certo? R. Isso não está certo, mas está correto. P. Me conte mais sobre o mundo em que você vive. R. Vivo onde quer que eu escolha. O tempo e o espaço não existem para mim. Sou uma força que, para descrever melhor para você, deve ser considerada como energia. Meu lugar físico favorito, conforme lhe falei, são as mentes das pessoas. Controlo uma parte do espaço do cérebro de cada ser humano. A quantidade de espaço que eu ocupo na mente de cada indivíduo depende do quanto e de que tipo de pensamento essa pessoa mantém em sua mente. Conforme já lhe falei, não posso, sob nenhuma hipótese, controlar uma pessoa que pense. P. Você fala da sua oposição. O que você quer dizer com isso? R. O meu oponente controla todas as forças positivas do mundo, tal como o amor, a fé, a esperança e o otimismo. O meu oponente também controla os fatores positivos de todas as leis naturais do universo, as forças que mantêm a Terra e os planetas e todas as estrelas de forma harmônica nos seus devidos cursos. Mas essas forças são ínfimas em comparação com aquelas que operam na mente humana que está sob o meu controle. Como você pode ver, não tenho nenhuma intenção de controlar estrelas e planetas. Prefiro controlar as mentes humanas. P. Onde você adquiriu a sua força e de que maneira você a mantém? R. Adquiro a minha força me apropriando do poder da mente dos humanos, conforme eles passam pelo portal no momento de suas mortes. 98 de cada 100 que voltam para o meu plano, vindo do plano da Terra, são assumidos por mim, e o poder de sua mente é acrescentado ao meu ser. Pego todos aqueles que vêm com qualquer forma de medo. Estou constantemente trabalhando, preparando as mentes das pessoas antes da morte, de tal forma que eu possa me apropriar delas quando voltarem para o meu plano. P. Você me dirá como você realiza efetivamente esse trabalho de preparar as mentes humanas de tal forma que você possa ganhar o controle sobre elas? R. Tenho inúmeras maneiras de ganhar o controle das mentes humanas, enquanto elas ainda estão no plano da Terra. A minha maior arma é a pobreza. Eu deliberadamente desencorajo as pessoas a acumular riqueza material, porque a pobreza, em si mesma, tira a habilidade dos homens de pensar e os faz uma presa fácil para mim. Outro grande aliado meu é a doença. Um corpo doente desencoraja o pensamento, aí então tenho milhares de trabalhadores na Terra que me ajudam a ganhar o controle das mentes humanas. Tenho esses agentes estrategicamente colocados em todos os lugares, independentemente de raça, credo ou religião. P. Quem são os seus maiores inimigos na Terra, Sua Majestade? R.
Todos aqueles que inspiram as pessoas a pensar e agir de acordo com as suas próprias iniciativas são meus inimigos. Homens tais como Sócrates, Confúcio, Voltaire, Emerson, Thomas Paine e Abraham Lincoln. E você também não está me fazendo nenhum bem. P. É verdade que você usa homens que possuem grandes riquezas? R. Conforme já lhe falei, a pobreza é sempre minha aliada, porque ela desencoraja a livre expressão de pensamentos e encoraja o medo nas mentes dos homens. Alguns homens ricos servem à minha causa, enquanto outros me atrapalham muito, dependendo da forma como esta riqueza é utilizada. A fortuna do grande Rockefeller, por exemplo, é uma das minhas piores inimigas. P. Isso é interessante, Sua Majestade. Você pode me contar por que você teme a fortuna dos Rockefeller mais do que as outras? R. O dinheiro de Rockefeller está sendo usado para isolar e conquistar a cura de doenças do corpo físico em várias partes do mundo. A doença sempre foi uma das minhas armas mais eficazes. O medo da doença só perde para o medo da pobreza. O dinheiro de Rockefeller está ajudando na descoberta de novos segredos da natureza em centenas de modos diferentes, onde todos esses meios estão sendo utilizados para ajudar homens a terem total controle sobre suas próprias mentes. Esses meios estão encorajando novos e melhores métodos de alimentação, de vestuário e habitação. Esse dinheiro está sendo usado para acabar com favelas nas grandes cidades, lugares onde meus aliados favoritos são encontrados. Está também financiando campanhas por governos melhores e ajudando a acabar com a desonestidade na política. Está colaborando para melhorar os padrões de negócios do mundo e encorajando homens de negócio a conduzirem suas empresas pela regra de ouro. E isso não é bom para minha causa. P. O que você pode me dizer sobre garotos e garotas que as pessoas dizem que estão no caminho para o inferno? Você os controla também? R. Bem, eu posso responder essa questão somente com sim e não. Corrompi as mentes desses jovens os ensinando a beber e a fumar, mas eles têm me surpreendido com uma tendência muito séria de pensar por si mesmos. P. Você diz que corrompeu as mentes dos jovens com álcool e cigarros. Consigo entender como a bebida alcoólica pode destruir o poder do pensamento independente, mas não consigo enxergar de que forma os cigarros podem ajudar na sua causa. R. Você pode não saber, mas os cigarros quebram o poder da persistência. Eles destroem o poder da resistência, acabam com a habilidade de concentração. Eles matam e diminuem a imaginação e ajudam em muitos outros meios para que as pessoas não usem as suas mentes da forma mais efetiva. Você sabia que tenho milhões de pessoas, jovens e velhas, de ambos os sexos, que fumam 2 maços de cigarros por dia? Isso significa que eu possuo milhões de pessoas que estão gradualmente destruindo o seu poder de resistência. Um dia adicionarei ao seu hábito de fumar cigarros outros hábitos destruidores de pensamento, até o momento exato de ganhar o controle de suas mentes. Hábitos vêm em pares, em trios e em quartetos. Qualquer hábito que enfraqueça a força de vontade de uma pessoa também abre portas para outros hábitos negativos possuírem a mente dessa pessoa. O hábito do cigarro não somente diminui o poder de resistência, como também desencoraja a persistência, além de enfraquecer outras relações humanas. P. Nunca pensei que cigarros pudessem ser uma arma de destruição, Sua Majestade, mas a sua explicação dá um novo enfoque no assunto. Quantos se entregam a esse hábito destrutivo de que você tanto se gaba? R. Eu estou orgulhoso dos meus números. Milhões agora são vítimas, e o número cresce dia a dia. Em breve, devo ter a maior parte do mundo entregue a esse hábito. Em milhares de famílias, tenho seguidores desse hábito, incluindo cada membro da família. Garotos e garotas muito jovens estão se entregando a ele. Eles estão aprendendo como fumar apenas observando os seus pais, irmãos mais velhos e irmãs. P. Quais dos dois você considera a maior arma para ganhar o controle das mentes humanas
o cigarro ou a bebida? R. Sem hesitar, eu diria o cigarro. Uma vez que eu consiga que um jovem junte-se ao clube de 2 maços por dia, não tenho problema algum em induzir essa pessoa a começar a beber, a se esbaldar no sexo e todos os outros hábitos relacionados com a destruição do pensamento independente e da ação. P. Sua Majestade, quando comecei esta entrevista, eu tinha uma noção totalmente errada a seu respeito. Pensava que você era uma fraude e um tanto quanto irreal, mas agora vejo que você é muito real e realmente muito poderoso. R. A sua desculpa é aceita, mas você não precisa se preocupar. Milhões de pessoas já questionaram meu poder, e a maior parte delas eu peguei no meu portal assim que elas fizeram a passagem. Não peço que ninguém acredite em mim. Prefiro que as pessoas tenham medo de mim. Não sou um mendigo, consigo tudo o que eu quero pela inteligência e pela força. Mendigar para que as pessoas acreditem nos meus princípios não faz parte da minha natureza, e sim da minha oposição. P. Sua Majestade, por favor, me perdoe se eu estiver sendo rude, mas eu não seria capaz de me olhar no espelho novamente se não lhe dissesse, aqui e agora, que você realmente é uma desgraça, porque se aproveita de pessoas inocentes. Sempre tive o conceito errado a seu respeito. Eu pensava que você era gentil o suficiente para deixar as pessoas em paz enquanto elas estivessem vivendo, que você torturava suas almas somente após a sua morte. Mas agora vi, pela sua própria confissão, que você destrói o direito ao livre pensamento e faz com que as pessoas vivam um verdadeiro inferno na Terra. O que você tem a dizer em relação a isso? R. Eu consigo o que quero exercendo o autocontrole. Não é tão bom para minha causa, mas sugiro que você me imite em vez de me criticar. Você se auto-intitula um pensador e você realmente é, pois de outra forma você nunca teria me forçado a confessar minha natureza numa entrevista como esta. Mas você nunca será o tipo de pensador que me amedronta, a não ser que você consiga ganhar e exercer total controle sobre suas próprias emoções. P. Bem, vamos nos afastar desse assunto de personalidades. Vim aqui para aprender mais sobre você e não para discutir a meu respeito. Por favor, vamos em frente e me conte quais outros dos muitos truques que você tem para ganhar o controle da mente humana. Qual sua arma mais poderosa exatamente agora? R. Essa é uma questão difícil de responder. Tenho tantos meios e instrumentos para entrar e controlar as mentes humanas, que é difícil dizer qual é o mais poderoso. Exatamente neste momento estou tentando fazer uma nova guerra mundial. Os meus amigos aqui em Washington estão me ajudando a envolver os Estados Unidos nessa guerra. Se eu conseguir fazer com que o mundo comece a se matar de forma maciça, serei capaz de colocar em ação o meu instrumento favorito para o controle da mente. É o que você pode chamar de medo sistêmico e generalizado. Usei este instrumento para trazer a Guerra Mundial de 1914. Também o utilizei para causar a crise econômica de 1929. E se a minha oposição não tivesse se adiantado a mim, neste momento, eu estaria controlando cada homem, mulher e criança neste mundo. Você pode ver por si mesmo o quão perto eu cheguei para a dominação completa do mundo. Aquilo porque venho lutando para conseguir há milhares de anos. P. Sim, estou entendendo. Quem não entenderia? Você é um manipulador muito engenhoso das mentes das pessoas. Você usa o seu poder diabólico somente em pessoas de posição privilegiada e de grande influência? R. Ah, não. Eu uso as mentes de pessoas de todas as classes. Na verdade, prefiro o tipo de pessoa que não pensa por si mesma. Consigo manipular esse tipo de pessoa sem nenhuma dificuldade. Eu não poderia controlar 98% das pessoas do mundo se todas fossem hábeis para pensar por si mesmas. P. Estou interessado no bem-estar de todas aquelas pessoas que você diz controlar.
Por isso desejo que você me conte todos os truques utilizados para entrar e controlar as mentes. Quero uma confissão completa. Portanto, comece com o seu truque mais ardiloso. R. Isso que você está me forçando a fazer chama-se suicídio, mas eu não tenho o que fazer. Acalme-se, colocarei em suas mãos a arma pela qual milhões de coirmãos seus poderão se defender de mim. Capítulo 4. Alienando-se com o diabo. P. Diga-me primeiro qual o seu truque mais inteligente, aquele que você usa para capturar o maior número possível de pessoas. R. Se você me forçar a revelar esse segredo, isso significará a perda de milhões de humanos que hoje habitam o planeta Terra e ainda milhões que estão por nascer. Eu lhe imploro que me permita passar por esta questão sem respondê-la. P. Então, Sua Majestade, o diabo, está com medo de uma simples e humilde criatura humana. Isso está certo mesmo? R. Certo, para mim não está, mas é verdade. Você não tem necessidade de roubar a minha ferramenta de trabalho mais importante. Por milhões de anos dominei as criaturas humanas através do medo e da ignorância. Aí você vem e pensa em destruir as minhas armas, fazendo com que eu conte como as uso contra as pessoas. Você não se deu conta de que, se me forçar a revelar meus segredos, perderei a minha vantagem e meu poder sobre as mentes que, porventura, lerem esta confissão? Você não tem compaixão? Onde está o seu senso de humor? Você não sabe brincar? P. Pare de enrolar e comece a confessar. Quem você pensa que é para pedir compaixão, se ambos sabemos que, se você pudesse, me destruiria? Quem é você para falar em senso de humor e habilidade em jogar e brincar? Logo você, que pune pessoas inocentes, utilizando-se dos seus medos e ignorâncias. O meu verdadeiro negócio aqui, se é que se pode chamar assim, é ajudar a abrir as portas das prisões autoimpostas, na qual homens e mulheres estão confinados pelos medos que você vem plantando em suas mentes. R. A arma mais poderosa que possuo sobre os seres humanos consiste em dois princípios secretos de controle mental. Primeiramente, falarei sobre o princípio do hábito, através do qual eu silenciosamente entro nos recônditos das mentes das pessoas. Operando através desse princípio, estabeleço, gostaria de poder evitar o uso desta palavra, o hábito de alienar. Quando uma pessoa começa a alienar-se em qualquer assunto, ela se dirige diretamente para as portas do que vocês, seres humanos, chamam de inferno. P. Descreva todos os modos com que você induz as pessoas a se alienarem. Defina a palavra alienação e conte-nos exatamente o que ela significa. R. A melhor definição que posso dar para a palavra alienação é afirmando que todas as pessoas que pensam por si mesmas nunca se alienam, enquanto aquelas que não pensam ou pensam o mínimo possível são as chamadas alienadas. Um alienado é aquele que se deixa ser influenciado e controlado por circunstâncias externas à sua mente. Ele prefere deixar que eu ocupe a sua mente e use o seu intelecto do que ter o trabalho de pensar por si mesmo. O alienado é aquele que aceita qualquer coisa que a vida lhe oferece sem julgar ou lutar por aquilo que quer, porque na verdade ele não sabe o que quer da vida e gasta boa parte de seu tempo tentando justamente descobrir isso. Um alienado emite muitas opiniões, mas elas não são suas. A maior parte delas provém de mim. O alienado é aquele que é muito preguiçoso para usar o seu próprio cérebro. E esta é a principal razão de por que eu consigo assumir o controle de seus pensamentos e plantar as minhas ideias na sua mente. P. Acho que compreendi bem o que é um alienado. Diga-me exatamente quais são os hábitos das pessoas que se alienam ao longo de sua existência. Comece me contando quando e como você ganha o controle da mente de uma pessoa. R. O controle que exerço sobre um ser humano inicia-se ainda na sua juventude. Algumas vezes,
Lanço as bases para o controle da mente antes ainda de a pessoa ter nascido, manipulando a mente dos seus pais. Algumas vezes vou ainda mais longe e preparo o controle da mente desses seres humanos através do que vocês chamam de hereditariedade física. Então, conforme você pode ver, tenho duas maneiras de entrar na mente de uma pessoa. P. Sim. Vá em frente e descreva essas duas portas pelas quais você entra e controla as mentes dos seres humanos. R. Como já afirmei, ajudo a trazer as pessoas para o seu mundo com mentes fracas, fornecendo a ela todas as fraquezas dos seus ancestrais. Você chama esse princípio de hereditariedade física. Após o nascimento, uso o que vocês seres humanos chamam de ambiente como um meio de controlá-los. É aí que entra o princípio do hábito. A mente é nada mais, nada menos do que a soma de todos os hábitos. Um por um, entro na mente e estabeleço hábitos, que levam finalmente à completa e absoluta dominação. P. Diga-me, quais são os hábitos mais comuns pelos quais você controla as mentes das pessoas? R. Aqui vem um dos meus mais sábios truques. Entro nas mentes das pessoas através de pensamentos que eles acreditam serem seus. Os mais úteis para mim são medo, superstição, avareza, ganância, luxúria, vingança, raiva, vaidade e preguiça. Através de um ou mais destes consigo entrar em qualquer mente, em qualquer idade, mas consigo meus melhores resultados quando assumo o controle de uma mente ainda jovem, antes que o seu proprietário tenha aprendido a fechar alguma dessas 9 portas. Então, estabeleço hábitos que mantêm essas portas abertas para sempre. P. Estou começando a entender os seus métodos. Agora vamos voltar para o hábito de alienar-se. Conte-nos sobre esse hábito que você diz ser o seu melhor truque para controlar as mentes das pessoas. R. Como disse antes, faço com que as pessoas comecem a alienar-se ainda durante a sua juventude. Eu as induzo a alienarem-se por meio das escolas, sem elas saberem que ocupação elas desejam seguir na vida. Aqui, pego a maioria das pessoas, tal como os hábitos. Aliene-se em uma direção e em breve você estará alienado em todos os segmentos. Também uso hábitos do meio para me darem o controle definitivo das minhas vítimas. P. Entendo. Faz parte do seu negócio treinar crianças no hábito de alienar-se, induzindo-as a ir para a escola sem propósito ou objetivo. Agora, me conte alguns dos seus outros truques pelos quais você faz as pessoas alienarem-se. R. Bem, meu segundo melhor truque em desenvolver o hábito de alienar-se é um que coloco em operação em conjunto com pais, professores e instrutores religiosos. Eu o previno a não me forçar a mencionar esse truque. Não o revele. Se você o fizer, você será odiado pelos cotrabalhadores que me ajudam a usá-lo. Se você publicar essa confissão em forma de um livro, o seu livro será barrado das escolas. Ele certamente irá para a lista negra da maioria dos religiosos. Ele será escondido das crianças por muitos pais. Os jornais não ousarão fazer resenhas de seu livro. Milhões de pessoas o odiarão por escrever este livro. Na verdade, ninguém gostará de você ou do seu livro, exceto aqueles que pensam, e você sabe como poucos são desse tipo. Meu conselho para você é que deixe passar a revelação desse segundo truque. P. Então, para o meu próprio bem, você deseja que eu mantenha escondida a revelação do seu segundo melhor truque. Ninguém gostará do meu livro, exceto aqueles que pensam. É isso? Muito bem, vá em frente e responda. R. Você se arrependerá disso, senhor humano. Mas você será alvo de piada. Devido a esse seu erro, você transferirá a atenção de mim para você. Meus cotrabalhadores, que são milhões, esquecerão de mim e o odiarão por revelar os meus métodos, que eles pensam serem seus. P. Não se preocupe comigo. Conte-me tudo sobre esse seu segundo melhor truque com o qual você induz as pessoas a alienarem-se com você para o inferno. R.
Meu segundo melhor truque não é segundo, na verdade. É o primeiro. É o primeiro porque sem ele eu jamais ganharia o controle dos jovens. Pais, professores, instrutores religiosos e muitos outros adultos, sem terem consciência disso, servem à minha causa, ajudando-me a destruir o hábito de fazer as crianças pensarem por si mesmas. Eles fazem o seu trabalho de várias formas, nunca suspeitando do que eles estão fazendo na mente das crianças ou a real causa dos erros dos pequenos. P. Eu mal posso acreditar em você, Sua Majestade. Eu sempre acreditei que os melhores amigos das crianças fossem aqueles mais próximos a elas, seus pais, seus professores e seus instrutores religiosos. Aonde as crianças iriam sem esses guias de que elas dependem tanto e que são responsáveis por elas? R. É aí que entra a minha sabedoria. Esta é a explicação exata de como controlo 98% das pessoas do mundo. Assumo o controle das pessoas durante sua juventude, antes que eles possuam o controle de suas próprias mentes, usando aqueles que são responsáveis por elas. Preciso especialmente da ajuda daqueles que ministram instruções religiosas às crianças, porque é aqui que eu acabo com o pensamento independente e começo o hábito da alienação, confundindo as mentes das pessoas com ideias que não são provadas e que têm a ver com um mundo de que elas não conhecem nada. É também aqui que eu planto nas mentes das crianças o maior de todos os medos, o medo do inferno. P. Entendo que é muito fácil para você assustar as crianças com ameaças do inferno, mas como você consegue fazer com que elas continuem a temer você e o seu inferno após elas tornarem-se adultas e pensarem por si mesmas? R. As crianças crescem, mas nem sempre aprendem a pensar por si mesmas. Uma vez que eu consiga capturar a mente de uma criança através do medo, enfraqueço a habilidade dessa criança de pensar racionalmente e também de pensar por si mesma, e essa fraqueza ela carrega durante toda a sua vida. P. Contaminar a mente de uma criança antes que ela tenha total controle sobre si mesma não seria tomar para si uma vantagem desleal? R. Os fins justificam os meios. Sendo assim, é justo. Não tenho essas limitações idiotas de certo e errado. O que me importa é o poder. Uso toda e qualquer fraqueza humana que conheço para ganhar e manter o controle da mente. P. Entendo a sua natureza diabólica e agora vamos voltar e discutir mais sobre os métodos que você utiliza para induzir as pessoas a alienarem-se, transformando suas vidas em um inferno na Terra. Pela sua confissão, entendi que você toma as mentes das crianças enquanto elas são muito jovens e vulneráveis. Agora, me conte como você usa pais, professores e líderes religiosos para provocar a alienação nas pessoas. R. Um dos meus truques favoritos é coordenar os esforços de pais e instrutores religiosos de forma que eles possam trabalhar em conjunto comigo para aniquilar o poder das crianças de pensarem por si mesmas. Uso muitos líderes religiosos para diminuir a coragem e a força dos pensamentos independentes das crianças. E como faço isso? Fazendo com que eles me temam, mas uso os pais para ajudar os líderes religiosos nesta grande tarefa designada por mim. P. Como os pais ajudam os líderes religiosos a destruir o poder que as crianças possuem de pensarem por si mesmas? Nunca ouvi tal monstruosidade. R. Consigo isso através de um truque muito inteligente. Faço com que os pais ensinem as suas crianças a acreditarem neles e em todos os assuntos importantes com que eles lidam em suas vidas, tais como religião, política, casamento e outros mais. Dessa forma, como você pode ver, quando eu ganho o controle da mente de uma pessoa, consigo facilmente perpetuar o controle, fazendo com que essa pessoa me ajude a ganhar a mente de seus filhos. P. De que outras formas você usa os pais para transformarem os seus filhos em alienados? R.
Faço com que as crianças se tornem alienadas, simplesmente fazendo-as seguirem o exemplo de seus pais, dos quais a maioria eu já tenho o controle e os tenho como ajudantes eternos da minha causa. Em algumas partes do mundo, ganho a mente das crianças e subjugo a sua força de vontade, exatamente da mesma maneira que os homens conseguem domesticar animais de pouca inteligência. Não faz nenhuma diferença para mim de que forma a vontade de uma criança é subjugada, contanto que ela tenha algum tipo de medo. Entrarei nessa mente através do medo e limitarei o seu poder de pensar independentemente. P. Me parece que você faz qualquer coisa para que as pessoas não pensem. R. Sim. Pensamento disciplinado e organizado significa morte para mim. Não consigo existir nas mentes daqueles que pensam de forma apurada. Não me importo que as pessoas pensem, desde que elas pensem com foco no medo, no desencorajamento, no desespero e na destruição. Quando elas começam a pensar de forma construtiva em termos de fé, coragem, esperança e com propósitos definidos, elas imediatamente se tornam aliadas da minha oposição e, consequentemente, eu as perco. P. Estou começando a entender como você ganha o controle das mentes das crianças através da ajuda de seus pais e instrutores religiosos, mas não vejo como professores podem ajudá-lo nesse trabalho tão tenebroso. R. Os professores me ajudam a ganhar o controle das mentes das crianças não tanto pelo que ensinam a elas, mas muito mais pelo que eles não ensinam. Todo o sistema de escolas é administrado de forma a, estrategicamente, ensinar às crianças quase tudo, exceto como usarem as suas mentes a pensarem de forma independente. Vivo sempre com medo de que algum dia alguma pessoa corajosa reverterá esse sistema de ensino e decretará a morte da minha causa, permitindo que os estudantes se tornem instrutores e usando aqueles que hoje servem como professores somente como guias para ajudarem as crianças a estabelecerem modos e recursos para desenvolverem as suas próprias mentes, começando pelo seu próprio interior. Quando esse tempo chegar, os professores não mais pertencerão à minha equipe. P. Tinha a impressão de que o objetivo de todas as escolas era ajudar as crianças a pensarem. R. Esse pode ser o objetivo das escolas, mas o sistema, em muitas das escolas do mundo, não consegue atingir essa meta. As crianças da escola são ensinadas não a desenvolver e usar as suas próprias mentes, mas sim a adotar e usar os pensamentos de outros. Esse tipo de escola destrói a capacidade de pensamento independente, exceto em alguns casos raros, em que crianças definitivamente têm que contar somente com a sua força de vontade, e assim conseguem manter o seu próprio modo de pensar. Pensamento apurado é o negócio da minha oposição, não o meu. R. É aí que entra a minha sabedoria. Esta é a explicação exata de como controlo 98% das pessoas do mundo. Assumo o controle das pessoas durante sua juventude, antes que eles possuam o controle de suas próprias mentes, usando aqueles que são responsáveis por elas. Preciso especialmente da ajuda daqueles que ministram instruções religiosas às crianças, porque é aqui que eu acabo com o pensamento independente e começo o hábito da alienação, confundindo as mentes das pessoas com ideias que não são provadas e que têm a ver com um mundo de que elas não conhecem nada. É também aqui que eu planto nas mentes das crianças o maior de todos os medos, o medo do inferno. P. Entendo que é muito fácil para você assustar as crianças com ameaças do inferno, mas como você consegue fazer com que elas continuem a temer você e o seu inferno após elas tornarem-se adultas e pensarem por si mesmas? R. As crianças crescem, mas nem sempre aprendem a pensar por si mesmas. Uma vez que eu consiga capturar a mente de uma criança através do medo,
enfraqueço a habilidade dessa criança de pensar racionalmente e também de pensar por si mesma, e essa fraqueza ela carrega durante toda a sua vida. P. Contaminar a mente de uma criança antes que ela tenha total controle sobre si mesma não seria tomar para si uma vantagem desleal? R. Os fins justificam os meios. Sendo assim, é justo. Não tenho essas limitações idiotas de certo e errado. O que me importa é o poder. Uso toda e qualquer fraqueza humana que conheço para ganhar e manter o controle da mente. P. Entendo a sua natureza diabólica e agora vamos voltar e discutir mais sobre os métodos que você utiliza para induzir as pessoas a alienarem-se, transformando suas vidas em um inferno na Terra. Pela sua confissão, entendi que você toma as mentes das crianças enquanto elas são muito jovens e vulneráveis. Agora, me conte como você usa pais, professores e líderes religiosos para provocar a alienação nas pessoas. R. Um dos meus truques favoritos é coordenar os esforços de pais e instrutores religiosos de forma que eles possam trabalhar em conjunto comigo para aniquilar o poder das crianças de pensarem por si mesmas. Uso muitos líderes religiosos para diminuir a coragem e a força dos pensamentos independentes das crianças. E como faço isso? Fazendo com que eles me temam, mas uso os pais para ajudar os líderes religiosos nesta grande tarefa designada por mim. P. Como os pais ajudam os líderes religiosos a destruir o poder que as crianças possuem de pensarem por si mesmas? Nunca ouvi tal monstruosidade. R. Consigo isso através de um truque muito inteligente. Faço com que os pais ensinem as suas crianças a acreditarem neles e em todos os assuntos importantes com que eles lidam em suas vidas, tais como religião, política, casamento e outros mais. Dessa forma, como você pode ver, quando eu ganho o controle da mente de uma pessoa, consigo facilmente perpetuar o controle, fazendo com que essa pessoa me ajude a ganhar a mente de seus filhos. P. De que outras formas você usa os pais para transformarem os seus filhos em alienados? R. Faço com que as crianças se tornem alienadas, simplesmente fazendo-as seguirem o exemplo de seus pais, dos quais a maioria eu já tenho o controle, e os tenho como ajudantes eternos da minha causa. Em algumas partes do mundo, ganho a mente das crianças e subjugo a sua força de vontade, exatamente da mesma maneira que os homens conseguem domesticar animais de pouca inteligência. Não faz nenhuma diferença para mim de que forma a vontade de uma criança é subjugada, contanto que ela tenha algum tipo de medo. Entrarei nessa mente através do medo e limitarei o seu poder de pensar independentemente. P. Me parece que você faz qualquer coisa para que as pessoas não pensem. R. Sim. Pensamento disciplinado e organizado significa morte para mim. Não consigo existir nas mentes daqueles que pensam de forma apurada. Não me importo que as pessoas pensem, desde que elas pensem com foco no medo, no desencorajamento, no desespero e na destruição. Quando elas começam a pensar de forma construtiva em termos de fé, coragem, esperança e com propósitos definidos, elas imediatamente se tornam aliadas da minha oposição e, consequentemente, eu as perco. P. Estou começando a entender como você ganha o controle das mentes das crianças através da ajuda de seus pais e instrutores religiosos, mas não vejo como professores podem ajudá-lo nesse trabalho tão tenebroso. R. Os professores me ajudam a ganhar o controle das mentes das crianças não tanto pelo que ensinam a elas, mas muito mais pelo que eles não ensinam. Todo o sistema de escolas é administrado de forma a, estrategicamente, ensinar às crianças quase tudo, exceto como usarem as suas mentes a pensarem de forma independente. Vivo sempre com medo de que algum dia alguma pessoa corajosa reverterá esse sistema de ensino e decretará a morte da minha causa,
permitindo que os estudantes se tornem instrutores e usando aqueles que hoje servem como professores somente como guias para ajudarem as crianças a estabelecerem modos e recursos para desenvolverem as suas próprias mentes, começando pelo seu próprio interior. Quando esse tempo chegar, os professores não mais pertencerão à minha equipe. P. Tinha a impressão de que o objetivo de todas as escolas era ajudar as crianças a pensarem. R. Esse pode ser o objetivo das escolas, mas o sistema, em muitas das escolas do mundo, não consegue atingir essa meta. As crianças da escola são ensinadas não a desenvolver e usar as suas próprias mentes, mas sim a adotar e usar os pensamentos de outros. Esse tipo de escola destrói a capacidade de pensamento independente, exceto em alguns casos raros, em que crianças definitivamente têm que contar somente com a sua força de vontade, e assim conseguem manter o seu próprio modo de pensar. Pensamento apurado é o negócio da minha oposição, não o meu. P. Qual a relação, se há alguma, entre a sua oposição e os lares, as escolas e as igrejas? A sua resposta a essa questão deve ser interessante. R. É aqui que eu faço uso de alguns dos meus mais sábios truques. Faço com que tudo que é feito pelos pais, pelos professores e pelos instrutores religiosos pareça ter sido feito pela minha oposição. Isso tira o foco de mim enquanto manipulo as mentes dos jovens. Quando os instrutores religiosos tentam ensinar às crianças as virtudes da minha oposição, geralmente o fazem assustando-os com meu nome. Isso é tudo que peço deles. Fomento a chama do medo de tal forma que o poder de pensar de forma apurada da criança fica comprometido. Nas escolas, os professores aprofundam a minha causa mantendo as crianças tão ocupadas decorando informações não essenciais em suas mentes que eles não têm a oportunidade de pensar ordenadamente ou de analisar corretamente as coisas que lhes são ensinadas. P. Você considera, a favor da sua causa, todos aqueles que são pegos no hábito de alienar-se? R. Não. Alienar-se é somente um dos meus truques, através do qual assumo o poder que seria do pensamento independente. Antes que um alienado se torne propriedade permanente minha, devo guiá-lo e fisgá-lo com outro truque. Contarei a você sobre esse outro truque depois que eu finalizar a descrição dos meus métodos de converter as pessoas em alienados. P. Significa então que você possui um método pelo qual você faz as pessoas se alienarem de tal forma que o seu poder de autodeterminação fica totalmente comprometido, impedindo-as de buscar a sua própria salvação? R. Sim, um método definitivo, e é tão efetivo que nunca falha. P. Entendo que você diz que o seu método é tão poderoso que a sua oposição não consegue resgatar aqueles que você fisgou pelo hábito da alienação? R. É exatamente isso que estou dizendo. Você acha que eu controlaria tantas pessoas se a minha oposição pudesse evitar isso? Nada pode me deter de controlar as pessoas, exceto as próprias pessoas. Nada pode me parar, exceto o poder do pensamento apurado. Pessoas que pensam de forma apurada não se alienam em nenhum assunto. Elas reconhecem o poder de suas próprias mentes. Além disso, elas assumem o poder de suas mentes e não permitem que nada, nem ninguém, possa influenciá-las. P. Vá em frente e conte-me mais dos seus métodos, pelos quais você faz as pessoas alienarem-se para o inferno com você. R. Faço com que as pessoas se alienem em todos os assuntos em que eu possa controlar o pensamento independente e a ação. Pegue, por exemplo, o tema saúde. Faço com que a maioria das pessoas coma muita comida e o tipo errado de comida. Isso leva à indigestão e à obesidade e destrói o poder do pensamento apurado. Se as escolas e igrejas ensinassem às crianças maneiras mais sadias de alimentar-se, elas causariam um dano irreparável à minha causa. Casamento.
Faço com que homens e mulheres alienem-se em seus casamentos sem planos ou objetivos delineados para converter o relacionamento em harmonia. Aqui está um dos meus mais efetivos métodos de converter as pessoas ao hábito de alienar-se. Faço com que pessoas casadas discutam e briguem sobre assuntos financeiros. Eu as faço brigar e desentender-se sobre a forma de educar as crianças. Faço com que eles entrem em controvérsias desagradáveis sobre seus próprios assuntos íntimos e em desacordos sobre amigos e atividades sociais. Eu os mantenho tão ocupados procurando falhas um no outro que eles nunca têm tempo suficiente para fazer qualquer coisa que pudesse quebrar o hábito da alienação. Profissão: ensino as pessoas a tornarem-se alienadas, fazendo com que elas abandonem as escolas para pegar o primeiro emprego que acham, sem nenhum plano ou objetivo definido, sem nenhuma meta ou propósito, exceto a sobrevivência. Através desse truque, mantenho milhões de pessoas tomadas pelo medo da pobreza durante todas suas vidas. Através desse medo, eu as guio lentamente, mas sempre para frente, até o ponto em que nenhum indivíduo consegue quebrar o hábito da alienação. Poupança: faço com que as pessoas gastem deliberadamente e que economizem o mínimo ou nada, até que eu as tenho totalmente sob controle pelo medo da pobreza. Ambiente: faço com que as pessoas alienem-se em ambientes desarmoniosos e desagradáveis em seus lares, nos lugares onde trabalham, nos seus relacionamentos com parentes e desconhecidos, e faço com que eles fiquem nesses ambientes até que eu os tenha sob controle, no hábito da alienação. Pensamentos dominantes: faço com que as pessoas alienem-se, caindo no hábito de pensar negativamente. Isso leva a atos negativos e envolve as pessoas em controvérsias e preenche as suas mentes com temores, pavimentando, dessa forma, o caminho para eu entrar e controlar as suas mentes. Quando entro, faço com que as pessoas pensem que esses pensamentos negativos são criações suas. Planto as sementes do pensamento negativo nas mentes das pessoas através do púlpito das igrejas, dos jornais, dos filmes, do rádio e de todos os outros meios de que a mídia se utiliza para chegar até a mente. Faço com que as pessoas me permitam tomar conta de seus pensamentos, porque elas estão muito preguiçosas ou muito indiferentes para pensarem por si mesmas. P. Concluo, pelo que você diz, que alienação e procrastinação são a mesma coisa. É verdade? R. Sim, isso é verdade. Qualquer hábito que leve uma pessoa a procrastinar, de tal forma que a pessoa deixe para depois tomar uma decisão definitiva, conduz ao hábito da alienação. P. O homem é a única criatura que se aliena? R. Sim. Todas as outras criaturas movem-se de acordo com leis definidas pela natureza. O homem sozinho desafia as leis da natureza e aliena-se quando quer. Tudo que ocorre fora das mentes dos homens é controlado pela minha oposição, por leis tão claras e definidas que se alienar é impossível. Controlo as mentes dos homens somente devido aos seus hábitos de se alienarem, que é outra maneira de dizer que controlo as suas mentes somente porque eles negligenciam e recusam-se a controlar e usar as suas próprias mentes. P. Isso está ficando uma coisa muito profunda para um mero ser humano. Vamos voltar para a discussão de algo menos abstrato. Por favor, me diga como o hábito da alienação afeta as pessoas no dia a dia da vida. E diga-me também de que forma uma pessoa mediana conseguiria entender. R. Eu preferiria manter esta entrevista entre as estrelas, em alto nível. P. Não tenho dúvida que você preferiria. Isso o pouparia de ficar exposto. Mas vamos voltar para a Terra. Diga-me agora o que o hábito da alienação está fazendo para nós, como nação aqui nos Estados Unidos. R. Francamente, devo dizer a você que odeio os Estados Unidos de tal forma que só o diabo pode odiar. P. Isso é interessante. Qual a causa desse ódio? R. A causa nasceu em 4 de julho de 1766.
quando 56 homens assinaram um documento que destruiu as minhas chances de controlar a nação. Você conhece esse documento como a Declaração da Independência. Não tivesse sido pela influência desse maldito documento, eu teria neste momento um ditador governando o país. E aí eu poderia parar com essa coisa de direito de livre discurso e pensamento independente, atributos que estão ameaçando o meu comando sobre o planeta Terra. P. Pelo que estou entendendo e pelo que você diz, as nações que são controladas por ditadores que se autoelegeram pertencem ao seu campo? R. Não existem ditadores autoescolhidos. Elejo e escolho a todos. Além disso, eu os manipulo e os direciono em seus trabalhos. Meus ditadores sabem o que eles querem e tomam o poder pela força. Olhe o que fiz através do Mussolini na Itália, olhe o que estou fazendo através de Hitler na Alemanha. Olhe o que estou fazendo através de Stalin na Rússia. Meus ditadores governam essas nações para mim, porque as pessoas foram subjugadas pelo hábito da alienação. Meus ditadores não se alienam, e esse é o motivo pelo qual eles governam para mim milhões de pessoas e as mantêm sob seu controle. P. O que aconteceria se Mussolini, Stalin e Hitler se tornassem traidores e desobedecessem a você e a sua regra? R. Isso não acontecerá porque eu os tenho à custa de uma propina bem paga. Estou pagando cada um deles com a medida de suas vaidades, fazendo com que eles acreditem que as suas ações são próprias. Isso é um truque meu. P. Vamos voltar aos Estados Unidos e aprender alguma coisa do que você está fazendo para converter as pessoas ao hábito da alienação. R. Exatamente agora estou pavimentando a estrada para um regime ditatorial, semeando as sementes do medo e da incerteza nas mentes das pessoas. P. Através de quem você está realizando o seu trabalho? R. Principalmente através do presidente, Franklin D. Roosevelt. Estou destruindo a sua influência com as pessoas, fazendo com que ele se aliene na questão de trabalhar um acordo entre empregadores e seus empregados. Se eu conseguir induzi-lo a alienar-se por mais um ano, ele será tão fortemente desacreditado que eu poderei entregar o país a um ditador. Se o presidente continuar a alienar-se, eu paralisarei a liberdade pessoal nos Estados Unidos, do mesmo jeito que eu destruí na Espanha, na Itália, na Alemanha e na Inglaterra. P. O que você está dizendo leva-me a uma conclusão de que se alienar é uma fraqueza que inevitavelmente acaba em fracasso, seja por indivíduos ou nações. É isso que você prega? R. Alienar-se é a causa mais comum de fracasso em qualquer momento da vida. Consigo controlar qualquer um que eu possa induzir a formar o hábito da alienação, seja qual for a área de atuação. As razões para isso são duas. Primeira, o alienado fica tão vulnerável que consigo moldá-lo com as minhas próprias mãos e dar a forma que eu escolher a ele. Isso tudo porque a alienação destrói o poder da iniciativa individual. Segunda, o alienado não consegue buscar ajuda da minha oposição, porque a oposição não é atraída por nada que seja leve e inútil. P. É por isso que poucas pessoas são ricas, enquanto que a maioria das pessoas é pobre? R. É essa exatamente a razão. A pobreza, tal como a doença, é contagiosa. Você sempre vai encontrar a pobreza entre os alienados, nunca entre aqueles que sabem o que querem e estão determinados a conseguir. Talvez possa significar alguma coisa para você quando chamo a sua atenção para o fato de que aqueles que nunca se alienam, que são os mesmos que eu não controlo, são aqueles que possuem as maiores riquezas deste mundo. Eles acabam sendo as mesmas pessoas, as que não se alienam, que não controlo e acabam tornando-se ricos, muito ricos. P. Sempre entendi que o dinheiro era a raiz de todo o mal, que os pobres e desafortunados herdariam o céu, enquanto os ricos inevitavelmente acabariam em suas mãos. O que você tem a dizer dessa crença? R.
Os homens que sabem como conseguir as coisas materiais desta vida geralmente sabem também como manter-se longe do alcance das mãos do diabo. A habilidade de adquirir coisas é contagiosa. Os alienados adquirem nada, exceto aquilo que ninguém quer. Se mais pessoas tivessem metas definidas e desejos ardentes por riquezas materiais e espirituais, eu teria menos vítimas. P. Presumo, pelo que você diz, que você não é parceiro dos principais líderes industriais. Evidentemente, eles não são seus amigos. R. Amigos meus? Eu lhe direi que tipo de amigos eles são. Eles ligaram todo o país com boas estradas, trazendo assim certa comunhão entre as pessoas da cidade e do campo. Converteram minérios em aço, com os quais construíram os esqueletos de grandes arranha-céus. Proveram energia elétrica e extraíram dela milhares de usos. Tudo isso deu mais tempo para o homem pensar. Eles proveram também, através da fabricação do automóvel, o acesso das pessoas mais humildes e deram a todos a liberdade de viajar. Esses líderes também proveram cada casa com notícias ao vivo, mostrando acontecimentos de todas as partes do mundo através do rádio. Espalharam bibliotecas em todas as cidades e as preencheram com livros, possibilitando a todos o acesso, uma noção completa dos principais conhecimentos adquiridos até o momento. Eles deram aos cidadãos mais humildes o direito de expressar suas próprias opiniões sobre qualquer assunto, a qualquer hora, em qualquer lugar, sem medo de serem molestados. Também trabalharam para que cada cidadão pudesse ajudar a fazer as suas próprias leis, escolher os seus próprios impostos e pudesse administrar o seu próprio país através das eleições diretas. Essas foram algumas das coisas que os líderes industriais fizeram para dar a cada cidadão o privilégio de tornar-se um não alienado. Você acha que esses homens ajudaram na minha causa? P. Quem são alguns dos não alienados nos dias de hoje sobre os quais você não tem controle? R. Não tenho controle sobre nenhum não alienado, seja nos dias de hoje, seja no passado. Controlo os fracos, não aqueles que pensam por si mesmos. P. Vá em frente e descreva um típico alienado. Dê a sua descrição ponto a ponto, de forma que eu possa reconhecer um alienado quando estiver próximo de um. R. A primeira coisa que você notará em um alienado é a sua total falta de propósito sobre a vida. A sua falta de autoconfiança será evidente. Ele nunca conquistará nada através do pensamento e do esforço. Ele gasta tudo o que ganha e gasta ainda mais se consegue crédito. Ele ficará doente ou debilitado por alguma causa real ou imaginária e clamará aos céus ao sofrer a menor dor física. Ele terá pouca ou nenhuma imaginação. Ele não terá entusiasmo nem iniciativa para começar qualquer coisa que não seja forçado a fazer e expressará claramente a sua fraqueza, pegando o atalho de tudo que puder. Ele terá um temperamento explosivo e total falta de controle sobre suas emoções. A sua personalidade será sem magnetismo e não atrairá nenhuma pessoa à sua volta. Ele terá muitas opiniões sobre muitas coisas, mas nenhum tipo de conhecimento apurado sobre nada. Ele normalmente diz saber tudo de tudo, mas não é bom em nada. Ele se negará a cooperar com aqueles que estão à sua volta, mesmo aqueles que possam depender de seu trabalho para comida e abrigo. Ele cometerá os mesmos erros, várias e várias vezes, nunca tirando proveito do fracasso. Ele terá uma mente limitada e intolerante em todos os aspectos, sempre pronto a crucificar todos aqueles que estiverem em desacordo com ele. Ele esperará tudo dos outros, mas estará disposto a dar pouco ou nada em troca. Ele começa várias coisas, mas não termina nada. Ele será taxativo na condenação do seu governo, mas ele nunca lhe dirá definitivamente como a gestão pode ser melhorada. Ele nunca tomará decisões sobre nada, se puder evitá-las, e, se for forçado a decidir, tem grande possibilidade de que ele reverta suas decisões na primeira oportunidade. Ele comerá muito e se exercitará muito pouco.
Ele beberá bebida de álcool se alguém pagar para ele. Ele apostará muito. Ele criticará outros que estiverem sendo bem-sucedidos em suas carreiras. Em poucas palavras, o alienado trabalhará duro para não pensar, enquanto outros trabalharão para ter uma boa vida. Ele contará uma mentira antes de admitir sua ignorância em qualquer assunto. Se ele trabalhar para outros, ele os criticará pelas suas costas e os elogiará na sua frente. P. Você acabou de me dar uma descrição gráfica do alienado. Por favor, me dê uma descrição do não alienado de forma que eu possa reconhecê-lo logo de cara. R. O primeiro sinal de um não alienado é este: ele está sempre engajado em fazer algo definido através de algum plano muito bem organizado e detalhado, o qual também é definido. Ele tem um objetivo maior na vida, no qual ele está sempre trabalhando, e muitos outros menores objetivos, todos os quais o levam ao seu esquema estratégico central. O tom da sua voz, a rapidez do seu passo, o brilho dos seus olhos, a rapidez de suas decisões claramente marcam-no como uma pessoa que sabe exatamente o que quer e está determinada a consegui-lo, não importa quanto tempo possa levar ou o preço que tenha que pagar. Se você fizer questionamentos a ele, ele lhe dará respostas diretas e nunca cairá em contradições, nem evasões ou subterfúgios, seja qual for o assunto. Ele fará muitos favores a outros, mas quase não aceita favores em troca. Ele sempre será achado de frente para o campo de batalha, não importa se for jogando um jogo ou lutando uma guerra. Se ele não souber as respostas, ele dirá francamente que não sabe. Ele possui uma ótima memória. Ele nunca oferece um álibi para suas deficiências. Ele nunca culpa os outros por seus erros, mesmo que eles mereçam. Ele costumava ser conhecido como um guerreiro, mas em tempos modernos é chamado de Midas. Você o encontrará administrando o maior negócio da cidade, morando na melhor rua, dirigindo o melhor automóvel e fazendo sua presença ser sentida onde quer que ele esteja. Ele é uma inspiração para todos aqueles que entram em contato com sua mente. A característica mais marcante que distingue um não alienado é esta: ele possui uma mente totalmente sua e a usa para alcançar todos os seus objetivos. P. Por acaso, o não alienado nasce com algum tipo de vantagem mental, física ou espiritual que não seja disponível para o alienado? R. Não. A maior diferença entre o alienado e o não alienado é algo igualmente disponível para ambos. É simplesmente a prerrogativa certa de cada um usar a sua própria mente e pensar por si mesmo. P. Que tipo de mensagem curta você mandaria para um típico alienado se você por algum acaso desejar curá-lo desse hábito diabólico? R. Eu o aconselharia a acordar e dar. P. Dar o quê? R. Alguma forma de serviço útil para o máximo possível de pessoas. P. Então, o não alienado supostamente deve dar? R. Sim, isso é o que é esperado dele e ele deve dar antes de receber. P. Algumas pessoas duvidam da sua existência. R. Eu não me preocuparia com isso se fosse você. Aqueles que estão prontos para serem convertidos do hábito de alienar-se reconhecerão a autenticidade desta entrevista pela qualidade dos conselhos que estou dando. Os outros eu não perderia tempo em tentar convertê-los. P. Por que você não tenta me dissuadir e fazer com que eu pare a publicação desta confissão que eu estou arrancando de você? R. Porque esta seria a maneira mais certa para garantir a sua publicação. Tenho um plano melhor do que tentar suprimir a publicação desta confissão. Apressarei você para ir em frente e então sentarei e assistirei você sofrer quando alguns dos meus alienados de fé começarem a tornar a sua vida difícil. Eu não precisarei negar a sua história. Os meus seguidores farão isso por mim. Aguarde e verá.